Aprovação do Papa Francisco após décadas de estudos sobre Nossa Senhora de Medjugorje. Queridos amigos em Cristo, sejam bem-vindos. O Vaticano anunciou nesta quinta-feira, dia 19 de setembro de 2024, que o Papa Francisco aprovou uma devoção espiritual católica centrada no Santuário Mariano de Medjugorje, uma cidade na Bósnia-Herzegovina. O aval foi dado pelo Dicastério para a Doutrina da Fé, principal órgão da Santa Sé em matéria de teologia, após décadas de investigação iniciadas em 1981, quando 6 crianças croatas tiveram uma visão de Nossa Senhora em Medjugorje, uma vila pertencente à Iugoslávia. Tem um vídeo contando sobre a aparição e vou deixar na descrição. Até às 16 horas do dia 24 de junho de 1981, o nome desta pequena localidade na diocese de Mostar-Duvno era conhecido apenas por aqueles que viviam na região. Os 6 jovens falaram das aparições de Maria, que teria se apresentado como a Rainha da Paz, com uma mensagem que era um convite à reconciliação e à conversão. A partir daquela tarde, começou uma história que está deixando uma marca na vida da Igreja, atingindo, de diversas formas, milhões de pessoas, entre o reconhecimento e as conversões, com longas filas nos confessionários e participação extraordinária na adoração eucarística, mas também paira fortes dúvidas e grande desconfiança. Diante das proporções que tomaram as experiências ligadas a Medjugorje, em 1991, os bispos da Iugoslávia afirmaram, na chamada Declaração de Zara, que com base nas investigações realizadas até então, não era possível afirmar que eram aparições e fenômenos sobrenaturais. O Papa João Paulo II acompanhava toda a movimentação em torno das aparições. Mas como o número de romeiros aumentavam e os videntes continuavam a receber mensagens de Nossa Senhora, para dirimir dúvidas, o Papa Bento XVI criou, em 17 de março de 2010, uma comissão internacional de investigação na então Congregação para a Doutrina da Fé. A comissão, presidida pelo cardeal Camillo Ruini, havia reunido e examinado toda a documentação depositada no Vaticano, a documentação na paróquia de Medjugorje e também nos arquivos dos serviços secretos da ex-Iugoslávia. Também foram ouvidos os supostos videntes e testemunhas. Este trabalho levou 4 anos e em 17 de janeiro de 2014 foi apresentado ao Papa Francisco um relatório detalhado, com o voto relativo sobre a sobrenaturalidade ou não das aparições e indicando as soluções pastorais mais adequadas. Com relação ao trabalho da comissão de investigação, o Papa Francisco enumera 3 aspectos. Sobre as primeiras aparições, quando os videntes eram jovens, o relatório diz mais ou menos que se deve continuar a investigar. Em relação às alegadas aparições atuais, o relatório tem as suas dúvidas. E terceiro, disse o pontífice, o próprio cerne do relatório Ruini. O fato espiritual, o fato pastoral, pessoas que vão lá e se convertem, as pessoas que se encontram com Deus, que têm uma transformação em sua vida. O Papa Francisco completa. Para isso não existe varinha mágica, e este fato espiritual pastoral não pode ser negado. Ainda em dúvida, o Papa Francisco, em 11 de fevereiro de 2017, decidiu enviar o arcebispo polonês Henryk Ozer para adquirir um conhecimento mais aprofundado da situação pastoral em Medjugorje. E em 31 de maio de 2018, o nomeou como visitador apostólico de natureza especial para a paróquia de Medjugorje, por tempo indeterminado, tendo por objetivo garantir um acompanhamento estável e contínuo da comunidade paroquial de Medjugorje e dos fiéis que ali vão em peregrinação, cujas necessidades requerem uma atenção particular.
Em entrevista, Dom Ozer explicou que peregrinos de todo o mundo vão a Medjugorje para encontrar Cristo e sua mãe. O caminho mariano é aquele mais certo e seguro, porque leva a Jesus. Em Medjugorje, de fato, os fiéis têm no centro a Santa Missa, a adoração do Santíssimo Sacramento, uma frequência massiva do Sacramento da Penitência. No dia 12 de maio de 2019, o arcebispo Ozer e o núncio apostólico na Bósnia e Herzegovina, Dom Luigi Pesuto, anunciaram a decisão do Papa Francisco de autorizar as peregrinações que antes só aconteciam de forma privada. Lembrando que a autorização do Papa deve ser acompanhada pelo cuidado de evitar que estas peregrinações sejam interpretadas como uma autenticação dos conhecidos acontecimentos, que ainda requerem exame por parte da Igreja. Deve-se, portanto, evitar que tais peregrinações criem confusão ou ambiguidade do ponto de vista doutrinal. Em 27 de novembro de 2021, o Papa nomeou o arcebispo Aldo Cavalli como sucessor do arcebispo Ozer, falecido em 13 de agosto, como visitador apostólico e encarregado da pastoral dos peregrinos, que viajam para rezar em Medjugorje, que descreveu as peregrinações lá como tendo uma atmosfera de Deus e de fé. O vilarejo de Medjugorje se tornou um importante local de peregrinação após os relatos de aparições da Virgem Maria, atraindo centenas de milhares de pessoas todos os anos e dando a muitas pessoas o que elas dizem ser um senso renovado de espiritualidade. Medjugorje é valorizada ainda como lugar de oração e de curas, com uma mensagem de paz em um lugar que foi marcado por uma terrível guerra. O documento do Dicastério para a Doutrina da Fé, aprovado por Francisco, não está declarando que as mensagens dadas pela suposta aparição da Virgem Maria eram autênticas. Ele não se pronuncia sobre o sobrenatural, mas que o pontífice reconhece os abundantes frutos espirituais ligados ao santuário da Rainha da Paz, que passou uma mensagem de reconciliação. Ressaltou, por outro lado, que não foram detectadas falsificações ou mitomania nos relatos das aparições. E católicos de todo o mundo. Apenas destaca que o Espírito Santo está agindo de forma frutífera para o bem dos fiéis, no meio deste fenômeno espiritual Medjugorje. O cardeal completa: Medjugorje ainda não foi concluída, pois os videntes continuam a receber mensagens de Nossa Senhora. Mas com essas normas pensamos que será mais fácil seguir em frente e chegar a uma conclusão. Queridos amigos, obrigado por acompanhar esse canal. Que Deus os ilumine e proteja com uma semana abençoada.